Olá, um abraço para você que acompanha o Ponto 3. Está quase na hora do voto nas eleições de 2022, em que vamos escolher os novos ocupantes dos poderes legislativo e executivo, nos estados, no Distrito Federal, claro também do Congresso Nacional e na Presidência da República. Por isso, no programa de hoje, vamos recordar a história do voto no Brasil e a sua importância para a nossa democracia. A primeira eleição no Brasil ocorreu ainda em 1532. Foi para a Câmara Municipal de São Vicente. Mas isso não significa que existia participação popular nas decisões dos destinos do povo desde sempre. As mulheres, por exemplo, só conquistaram o direito ao voto em 1932. A atual Constituição consolida o direito ao voto e ainda implantou o voto facultativo para pessoas com 16 e 17 anos, para idosos com mais de 70 anos e para analfabetos. Assim, o voto no Brasil hoje pode ser considerado universal, independente de critérios de renda, raça ou religião. No programa de hoje, queremos destacar a importância do voto para a democracia. O que garante a idoneidade desse processo em nosso país? Como cada eleitor pode tomar consciência da força do seu voto? O que fazer para que tenhamos bons eleitores e bons candidatos? Nossas convidadas para o programa de hoje, para nos ajudar a refletir sobre esse assunto, são a advogada especialista em direito eleitoral, doutora Nara Bueno. Bem-vinda, doutora Nara. Obrigada pelo convite, é sempre uma honra estar aqui. Também conosco a professora doutora em Ciências Sociais, Rosemary Segurado. Bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço, um prazer estar com vocês e com a doutora Nara também. E eu começo com a professora, que bom. Eu começo com a professora Rosemary, porque eu falei aqui da história do voto no Brasil, lá no século XVI já tinha alguma eleição, mas não era todo mundo que votava. Eram poucos os que votavam. E hoje o voto é um direito de quase todos, né? De quase todos os brasileiros. Mas qual a razão que a senhora percebe da abstenção ter sido tão alta nas últimas eleições, a tal ponto de termos quase um terço de eleitores que não quiseram ir participar, não quiseram exercer o seu direito ao voto? Professora Rosemary. Acho que a gente pode ter um conjunto de razões que, na verdade, tiram a motivação do eleitor no comparecimento às urnas. E você destacou a eleição passada, mas se nós pegarmos uma série histórica e voltarmos atrás, nós vamos perceber que isso vem crescendo, e essa é uma preocupação, de certa forma, porque isso implica efetivamente na legitimidade dos candidatos eleitos, né? Então, por exemplo, nós vemos no nosso país o voto é obrigatório. Em muitos países europeus, o voto não é obrigatório, o voto é facultativo para todas as pessoas, né? E o que ocorre lá, e que nós vemos em alguns países, vou destacar um deles, como por exemplo a França, em que em muitas eleições o comparecimento é baixíssimo. E essa é uma expressão que é quase como se o eleitor dissesse para o sistema político, para o sistema eleitoral, para os partidos, né? Isso não me diz respeito, porque não vai mudar em nada a minha vida. E isso é muito grave para a democracia, porque a democracia implica, né, essa participação na escolha, né, dos representantes, dos nossos governantes. Então, eu acho que muitas vezes, quando a gente pega momentos, como que nós estamos vivendo no nosso país já há alguns anos de insatisfação com governantes, insatisfação com uma série de questões da política, né? Uma tendência das pessoas não comparecerem às urnas. E aí eu gostaria de dizer que é nesse momento que nós temos que ir.
É o contrário, eu compreendo as razões, né? Meio que virar as costas para tudo isso, mas é nesse momento que nós temos que ir, é nesse momento que nós temos que ficar atento às propostas dos candidatos, das candidatas e fazer uma escolha consciente. Quer dizer, esse protesto, ele depois, né, nós vamos ver na composição de congressos, de assembleias legislativas com perfil muito fraco, com candidatos pouco comprometidos com aquelas questões que são realmente fundamentais para a população brasileira. Então, eu fiz aqui um breve diagnóstico e, mais que nada, uma chamada atenção. É nessa hora, quando a gente está muito bravo com os políticos, né? Eu sei que a gente tem isso, é nessa hora que a gente fala, não vou, né, abrir mão desse direito. Né? Eu costumo dizer assim, professora, que temos que escolher o melhor nas opções que temos e que a nossa omissão acaba fazendo com que os piores vençam. Então, acho que é importante participar do processo. A omissão, creio que não acrescenta muito, especialmente no momento de crise, que é o que nós estamos vivendo no país e não é de agora. Agora, doutora Nara, com relação à participação, quem tem direito a votar e quem pode ser votado, né? Na participação da eleição, nós temos quem vota e quem pode ser votado. Queria que a senhora definisse o perfil dessas pessoas. Muito bem. Quem define esse perfil de quem vota e pode ser votado é a nossa Constituição da República. Lá no artigo 14, o parágrafo 1º, ele traz que, a partir dos 18 anos, então, é obrigatório o voto. Mas é importante a gente salientar que toda pessoa brasileira ou naturalizada, nata ou naturalizada, a partir de 16 anos, pode votar se tiver 16 na data de eleição e que tenha, claro, alistamento eleitoral. Em relação a quem pode ser votado, todo brasileiro que é alfabetizado, vejam bem, eu não fiz essa ressalva para quem pode votar, mas para ser votado é necessário ser alfabetizado e preencher as condições de elegibilidade. E uma delas é a idade para que se dispute o cargo. Então, deputados é a partir de 21 anos, senadoras e senador é 30 anos e presidente ou presidenta a partir de 35. Eu fiz essa ressalva e faço novamente que a restrição, quem não pode ser votado é o analfabeto, mas ele pode votar. E vocês vejam, como a professora Rosemary falou, é necessário que todo mundo participe da democracia, um exercício de cidadania. Então, não faria sentido nenhum retirar o analfabeto dessa possibilidade, desse direito, exercício desse direito que é o voto. Quando você fala esses critérios de elegibilidade, algo que é muito polêmico nesse momento a pessoa responde a um processo judicial. E isso é muito comum, inclusive, a quem se expõe à vida pública estar envolvido em algum processo judicial. A partir de que momento a pessoa perde o direito de disputar eleições? Na primeira condenação, na segunda condenação? Explique isso também. Olha, é a partir da condenação de colegiado. Então, se nós temos na primeira instância um juiz singular, eu espero que não fique muito jurídico para quem está nos assistindo, mas quem julga a primeira vez um processo é um juiz singular ou uma juíza singular. Depois, em recurso, quem vai julgar esse processo é um colegiado, quer dizer, mais de um. O nosso sistema brasileiro optou por impedir as pessoas de participar da eleição como candidatas ou candidatos, aqueles que tiverem condenação a partir da segunda instância ou uma condenação transitada em julgado. O que significa isso? Significa uma condenação que não há mais recurso. Exatamente, mas não ficou complicado do jeito que você explicou não, viu, doutora Nara? Acho que ficou bem claro. E lembrando que, no princípio constitucional nosso, todo mundo é inocente, até que se prova o contrário. E isso acontece quando o processo é concluído. E depois que a pessoa cumpriu a pena, ela também tem restabelecido todos os seus direitos políticos, né?
Exatamente, porque nós não temos, então, a retirada definitiva de direitos políticos. Nós temos, sim, uma retirada transitória, dependendo do crime que se cometeu, ou do tempo dessa condenação, mas nós não temos no sistema democrático essa retirada definitiva dos direitos políticos. Ok. Professora Rosemary, agora, como é que cada eleitor vai tomar consciência da importância do seu voto? Porque às vezes eu penso que matematicamente eu sou sozinho, eu voto sozinho. Será que o meu voto tem toda essa importância? E o que significa, professora, o votar com consciência nesse contexto até de decepção com a política que estamos vivendo? Olha, eu acho que assim, eu sei que é muito difícil muitas vezes para, né, o cidadão comum na sua vida cotidiana, todos os seus afazeres, trabalhos, cuidados com a família, etc., acompanhar uma série de questões do campo da política, como eu, por exemplo, que é o meu dever de ofício, né? Mas eu acho que nós temos várias oportunidades, né, para nos informarmos nas eleições. Então, eu acho que uma coisa que é muito importante, acompanhar telejornais, eles estão com uma cobertura já bastante intensa do processo eleitoral, né? E nós vamos ter tanto os telejornais de cobertura nacional, que obviamente vão falar das eleições gerais para a presidência, mas nós também temos os telejornais locais, como esse, por exemplo, que vão trazer para aquela realidade das regiões em que nós estamos, né? Então, aí no caso, para a eleição dos governadores, deputados e senadores, né? E teremos também os debates políticos, né? Temos o rádio, que tem uma força muito importante. Temos, muitas vezes, em nossas cidades, várias associações, igrejas que estão fazendo um papel, como vocês aqui, muito importante, cívico, né, trazendo um debate com esclarecimentos à população. Então, eu estou falando desses grandes meios porque, e é uma coisa que eu tenho pesquisado já há alguns anos, e acho que é muito importante a gente tomar cuidado, principalmente com o conjunto de mensagens que nós recebemos pelos sistemas de mensageria privada, como WhatsApp e Telegram. Por quê? Porque muita desinformação, muita fake news e muita mentira mesmo, que é uma coisa que todo mundo compreende, vem por aí. Então, eu, por exemplo, falo isso, tenho ido em muitos debates com jovens e falo, primeira coisa, recebeu uma mensagem lá no WhatsApp do grupo da escola e tal, antes de sair compartilhando, correndo, né? Dá uma olhada, checa em portais, né, de notícias, checa com alguma emissora como essa que nós estamos acompanhando e veja se essa informação saiu em outro lugar, né? Aí depois, se você falar, não, realmente isso aqui está em todo lugar, então aí pode compartilhar tranquilo. A mentira nas eleições, as fake news, a desinformação, elas estão corroendo a nossa democracia. E eu sei que não é simples para um cidadão comum que não é jornalista, por exemplo, né, que tem procedimentos, técnicas de verificação, acompanhar tudo. Mas eu acho que nós podemos minimamente, né, fazer um acompanhamento disso, ver se às vezes quando o título é muito sensacionalista, desconfie. Por detrás de quem quer chamar muito atenção, nós temos sempre uma mentira e que, enfim, né, uma democracia com base em informações pouco consistentes ou em mentiras, ela é uma democracia que acaba se constituindo com muita fragilidade. Exatamente. Para votar consciente, precisa de informação e informação de qualidade.
e é a responsabilidade da mídia profissional, enquanto, inclusive, concessão pública, oferecer isso ao telespectador, ao ouvinte, ao internauta, e, claro, porque a gente pode ser responsabilizado se fizermos diferente, né? Inclusive judicialmente. O que alguns que esparramam essas mentiras por aí conseguem se esconder aí na dark web, em lugares que ninguém encontra, sabe de onde vêm essas notícias. Mas uma das notícias que apareceram muito nessa campanha eleitoral de 2022 é o questionamento sobre o sistema eleitoral brasileiro, o uso das urnas eletrônicas. E aí, doutora Nara, como advogada especialista em direito eleitoral, a pergunta clara e direta: o que garante a idoneidade do sistema eleitoral que temos em nosso país? Olha, eu vou também tentar ser o mais clara e direta possível. O que garante a idoneidade das nossas urnas no nosso sistema eleitoral, no sistema de votação, é uma série, é um conjunto, é um cinturão de proteção. E vai desde a zerésima até a boletim de urna, vai desde essa atividade também de combater as fake news. E só ainda com esse gancho da pergunta anterior para a professora, eu me sinto no dever de informar aqui a todos, a todos e a todas, que existe se você digitar no Google fato ou boato, é uma atividade, é uma especialização da Justiça Eleitoral que combate fake news e informações das mais mentirosas, das mais diversas que existem. Então, compensa vocês irem lá no fato ou boato. Em relação ao nosso sistema, a integridade do nosso sistema, é bom a gente recordar que, por exemplo, existe a zerésima. A zerésima, ela é emitida no início da votação. Então, ela é uma comprovação de que não há registros de votos na urna. Essa zerésima é um documento público. Então, toda pessoa pode acessá-la, partidos, eleitores, advogados da área, enfim, autoridades. É importante também a gente levar em consideração o boletim de urna. Poucas pessoas sabem desse boletim de urna e é importante que chegue a informação a todas. Esses BUs, a gente chama de BUs, são os boletins de urna, eles são emitidos ao final do processo, são disponibilizados no cartório eleitoral e também no site do TSE. Esses documentos, eles possibilitam a fiscalização, a contagem de cada partido, ou, enfim, né, o interessado naquele resultado, candidato, a sociedade civil, as organizações civis. Também a gente tem que levar em consideração uma outra ferramenta, que é o teste de integridade e auditoria no dia das eleições. Então, olha, eu só estou dando aqui alguns exemplos, porque esse protocolo de segurança tem várias etapas. No dia das eleições, então, a gente chama os boletins de urnas também de BU, e ele é um documento que é emitido ao final do processo, é disponibilizado nos cartórios eleitorais e também no site do TSE, e ele é um documento que possibilita a fiscalização e a contagem, caso qualquer interessado, candidato, a sociedade, queira conferir essa votação, a quantidade de pessoas que foi e votou. Um último, né, porque nós temos vários protocolos, mas uma última instância desse protocolo de integridade é o teste de integridade e auditoria no dia das eleições. São sorteadas algumas urnas que seriam utilizadas no pleito e existe uma votação paralela para que se verifique se os votos são contabilizados corretamente, se esse sistema ele realmente está íntegro. E por último, eu gostaria de ressaltar aqui que embora seja uma votação eletrônica, a gente tem que entender que ela não é abstrata. Essa votação nos permite ter um rastro digital. Então, é possível nós verificarmos a segurança do nosso sistema. Exato, e ele é constantemente verificado por todos os agentes diretamente envolvidos, entre eles os partidos políticos, por diversos órgãos da sociedade e, inclusive, para hackers, né? Há um momento em que o sistema é aberto, inclusive para que eles mesmos, digamos, coloquem o sistema à prova. E isso não é de agora, isso é desde 1996, quando começaram as urnas eletrônicas no Brasil. Professora Rosemary, o pessoal fala de qualidade dos candidatos,
fala de qualidade dos eleitores. O eleitor vota mal, os candidatos são ruins. Mas aqui, faltando menos de uma semana para a votação, o que o eleitor, o cidadão, pode fazer para qualificar o seu voto e, quem sabe, até o seu candidato? Olha, acho que assim, a primeira coisa nessa reta final, já aí, digamos, na porta das eleições, é que assim, já se acompanhou bastante aí o debate oferecido pelas campanhas, né? Ou tivemos muitas oportunidades ainda nessa reta final, ainda temos. Então, o que eu acho que é sempre muito importante? Acho que é sempre importante que a gente contraste um pouco, né, uma série de promessas de campanha ou uma série de atos feitos, né, durante a campanha e o histórico do candidato, né? Porque muitas vezes, né, o candidato traz um conjunto imenso de promessas. E aí, quando a gente vai olhar e falar, nossa, mas ele quando foi prefeito, ou vereador, ou governador, ele quando ocupou um cargo, um outro cargo, ele teve a oportunidade de fazer isso e não fez, né? Então, eu acho que é mais fácil para aqueles que estão há muito tempo na política, né, e que falam uma série de coisas, falam assim, bom, mas por que não foi feito anteriormente, né? Então, eu acho que esse é um ponto muito importante para nós, né? E eu acho que eu chamaria particular atenção nesse momento. Eu sei que é uma eleição que a gente está muito com o olho na economia, a situação do país é muito grave, nós tivemos muitas políticas sociais que foram abandonadas nos últimos anos pelo governo federal, vem um auxílio aí agora, às vésperas da eleição, mas que dura até dezembro, enfim, né? E depois, né? Eu acho que política pública, ela independe de governo, né? Então, a gente pode ter uma política pública, uma política social que dure e passe governos de pensamentos políticos e partidos diferentes. Preste muita atenção nisso, né? Eu acho que, assim, o nosso voto, ele não está numa mesa de negociação, não pode ser algo visto como uma aposta, algo visto como, né, um toma lá da cá, como muitas vezes né, a gente vê no Congresso Nacional uma série de parlamentares atuando dessa forma, né? Então, assim, é a oportunidade que nós temos a cada 4 anos de elegermos o Congresso que vai fazer as leis importantes do nosso país e mais, né, que vai cuidar das já existentes, né? Então, por exemplo, nós vimos que uma série de programas sociais deixaram de existir e a composição do atual Congresso não se preocupou com isso, mas se preocupou agora em correr e falar, opa, precisamos nos reeleger, então vamos lá apoiar esses auxílios que estão dando aí. Não é assim que a gente faz democracia e, principalmente, não é assim que a gente faz política pública de qualidade que efetivamente tenha o potencial de transformar a vida das pessoas. Uma última coisa, política de cotas, que muitos congressistas, inclusive, falam contra, cotas raciais. É uma questão histórica, uma reparação histórica. Nosso país, ele é um país formado por negros que sempre foram alijados dos processos sociais, políticos e econômicos. Eu, como professora e de uma instituição privada, que não é barata, né, passo semestres sem ter um aluno negro na sala de aula. É porque eles não têm vontade de estudar? Não, muitas vezes eles não têm condições de acessar a universidade. E eu observo, nos últimos 10 anos que essa política existe, começamos a ter alunos negros, alunos excepcionais,
hoje que são profissionais e que podem entrar no mercado de trabalho numa profissão como jornalista, como advogada ou como cientista social. Então, não só naquelas profissões em que não tem formação. Política pública é isso, né? A gente tem que semear, cultivar e manter. Não pode, muda o governo, muda a política. Então, eu acho que são essas questões que o eleitor tem que ficar, o eleitor e a eleitora, muito, muito atento nessa reta final da campanha. Ainda dá tempo de votar com qualidade e eleger um Congresso muito melhor do que o que nós temos hoje. E com certeza. E não ficar pensando que, tá perdido. Não está perdido, não. É construção. Vamos fazer a nossa parte agora e vamos continuar a avançar na democracia e na construção da ordem e do progresso em nosso país. Papa Francisco expressou a importância da participação dos leigos na política na encíclica Fratelli Tutti, sobre a fraternidade e a amizade social. Aliás, nesse documento, o Papa dedica um capítulo inteiro à política, que ele intitula de A Política Melhor. Escreveu o pontífice: para se tornar possível o desenvolvimento de uma comunidade mundial capaz de realizar a fraternidade a partir de povos e nações que vivam a amizade social, é necessária a política melhor, a política colocada ao serviço do verdadeiro bem comum. Que a busca do bem comum seja a motivação que cada um de nós, homens e mulheres, cidadãos e cidadãs brasileiros, tenhamos lá na hora de digitar a nossa escolha na urna eletrônica. Muito obrigado, doutora Nara Bueno, advogada especialista em direito eleitoral. Obrigado por sua participação em nosso programa. Eu que agradeço, irmão Diego Joaquim, à disposição. Não poderia concordar mais com as palavras da professora Rosemary. Então, fica esse recado para votarmos com bastante consciência, porque a nossa democracia, quem faz é a gente. A gente é que faz a democracia. Muito obrigada. Até a próxima. Muito obrigado. A contribuição de vocês nos ajuda a tomar consciência dessa responsabilidade. Obrigado, professora doutora Rosemary Segurado, cientista social, por sua participação. Eu que agradeço a oportunidade de falar de um tema tão importante e agradecer também aí todos os esclarecimentos da doutora Nara e dizer assim, olha, a urna eletrônica é segura sim, e é por ela que nós garantimos também a democracia e o nosso direito de escolha. É isso. Bom voto a todas e todos. Muito obrigado e bom voto também a você que acompanhou o Ponto 3. Até mais.